eu sou a Miriam do Cheirinho Bom de Livro e hoje nós vamos abrir alguns pacotes. Conforme eu for abrindo esses pacotes aqui, eu vou falando um pouquinho sobre cada livro, por que eu escolhi e tal. Vou começar por esse aqui. Ih! Oh, meu Deus, que coisa mais linda! Gente, esse pacote aqui, quem me enviou foi a Camelot Editora. Eles entraram em contato comigo falando que iam mandar a continuação desse livro aqui, ó, O Peregrino, de John Bunyan. Esse aqui eu já li, inclusive, já tô preparando a resenha dele aqui pra vocês. Um livro muito, muito bom, que todo cristão deve ler. E eles entraram em contato comigo falando que ia mandar a continuação, que é A Peregrina, entendeu? Esse aqui fala do cristão e esse aqui fala da cristã. Vou ler aqui mais ou menos a sinopse. Após a peregrinação do cristão e a sua esposa, depois de refletir e arrepender-se, resolve empreender a mesma longa e difícil caminhada em busca da vida eterna. Pelo caminho, personagens como misericórdia, ignorância, integridade e bom coração vão acompanhá-la e tornar essa jornada igualmente emocionante e inspiradora. Agora eu vou ler essa parte aqui, ó. Mais um dos frutos da mente fértil de John Bunyan, bem como de seu coração convicto em Deus. A Peregrina narra a impactante história da família de cristão, que também decide partir rumo à cidade celestial em busca da tão sonhada salvação. Publicada em 1684, 6 anos após o primeiro livro, O Peregrino, esta jornada de cunho alegórico é igualmente repleta de obstáculos e surpresas, tornando-se mais um exemplo de fé, perseverança e devoção. E eles capricham, tá, gente? Olha isso aqui. É ilustrado. Conforme vai passando, assim, a narrativa, vai mostrando a imagem. Eu achei que estava dentro de uma caixa, só que, a minha surpresa... Ai, gente. Eles mandaram um box da Jane Austen. Gente, como eu gosto dessa autora. E justamente dos livros que eu mais gosto, que é Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Persuasão. Eles me mandaram esse mimo aqui. Ai, gente. Tô muito feliz. Vou abrir porque deixar assim... Tem gente que gosta de deixar no plástico pra não danificar e tal, mas eu tenho que manusear isso aqui. Eu tenho que manusear esses livros. E o box, gente, olha que coisa. Deixa eu tirar o plástico primeiro. Tô até emocionada. Eu realmente não esperava que eles iam mandar esse box aqui pra mim. Foi uma grata surpresa que falam. Gente, que lindo. Olha isso aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha que lindo. Ó, Persuasão. Eu já tava com vontade de reler esses livros, então eu vou reler nessas edições aqui. Geralmente eu gosto de mostrar os detalhes dos livros no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, é o @cheirinho bom de livro. Lá eu tô sempre comentando sobre as minhas leituras atuais. E eu mostro todos os detalhes e faço alguns vídeos de Reels pra, tipo, falando sinopse, essas coisas assim, detalhadas. Eu vou falando lá pra vocês. Rosa, amo rosa. Essa edição maravilhosa de Orgulho e Preconceito, que tem as orelhas. E por fim, um dos meus favoritos também, Razão e Sensibilidade. Igualmente lindo, ó. Eu realmente tô boba com esse mimo. Amei muito o Peregrino e agora eu vou ler a Peregrina, ele vai passar à frente de outros livros. Eu realmente estou ansiosa em ver a jornada da cristã até a cidade celestial e eu vou trazer a resenha dela para vocês. Camelot Editora. Muito obrigada mesmo por esse mimo. Eu não esperava e estou muito feliz por essas aquisições aqui. Agora eu vou mostrar para vocês esse pacote aqui da Vide Editorial, que também está sendo uma das minhas editoras assim favoritas do momento, porque eles lançam livros muito bons. Comprei no site deles mesmo, porque o valor estava assim mais em conta do que comprando na Amazon ou em outros lugares. Mas no próprio site da Vide Editorial eu achei que estava melhor e eles estavam dando um desconto. Então a gente gosta muito de desconto, eu fui lá e aproveitei. Ai, paciência. Ele é muito bem ralado, tá? Todo um cuidado. Ai. Eu já sabia que tinha um livro que era bem pitititinho, mas eu não sabia que ele era tão pequeno. Ai, meu Deus. Eu comprei o mínimo sobre o feminismo. Pra quem não sabe, eu tô estudando sobre o feminismo, né? Eu já terminei de ler o Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, também da Vide Editorial. Já fiz a resenha dele, tá pronta, só que eu ainda não gravei. Então, em breve, aqui no canal, vai ter a resenha dele. Já li e ele é muito bom. Fiz muitas marcações, rabisquei o livro todo. No momento, eu estou lendo
Feminismo, Perversão e Subversão, para complementar a leitura. Tem uma escrita mais densa, é mais detalhada, a bibliografia dele é muito mais longa, então é para aprofundar mesmo no assunto. Aí, complementando meus estudos sobre feminismo, eu resolvi comprar O Mínimo, da Ana Campanholo. Gente, isso aqui é literalmente para carregar dentro do bolso, é o mínimo mesmo para poder saber. Mas eu gostei, até que é bonitinho. Enfim, deixa eu ler aqui a sinopse para vocês. Se você conversar com qualquer feminista da sua faculdade, ela dirá que o feminismo é importante para trazer igualdade entre homens e mulheres e que ainda falta muito a conquistar. Essa era uma conclusão que eu tinha também, tá? Mas a questão é um pouco mais complicada do que parece. É preciso conhecer a verdadeira identidade do movimento feminista, a qual tem mais a ver com engenharia social e subversão cultural do que com o direito das mulheres. E aqui, neste pequeno livro, o leitor interessado pode ter contato com o mínimo a respeito. Ou seja, você compra esse livro, você tem uma informação bem básica, né, sobre... Eu já achava que esse livro aqui tinha informações básicas, que aqui conta umas 15 mentiras que as feministas contam, né? E são refutadas com base na história. Esse daqui é o básico do básico. Meio que começar a abrir os olhos, entendeu? Vou deixar aqui. Ai, vou deixar meus livrinhos aqui, vou abrindo, vou deixando aqui, vou deixar esse aqui. O outro que eu vou mostrar pra vocês, eu comprei esse aqui. A Mente Esquerdista, As Causas Psicológicas da Loucura Política. Este livro aqui. O Dr. Lailo H. Rochester. Quando eu fizer a resenha desse livro, eu vou falar o nome dos autores bonitinho, tá? Vou pesquisar no Google, vou ver direitinho como é que se pronuncia, mas por enquanto vai ser desse jeito assim, meio... não tão bonito assim, tá? Vocês entenderam. Eu quis comprar esse livro porque, assim, tem algumas coisas lá da esquerda que eu realmente não consigo entender. Não consigo entender porque que eles pensam de tais maneiras, como é que conseguem inverter tantas verdades. E então eu senti necessidade de tentar entender a mente esquerdista. Nada melhor do que estudando sobre isso, né? A gente tem que aprofundar os conhecimentos, buscar conhecimentos através de livros, através da história e tal, justamente pra gente não ficar batendo a cabeça tentando descobrir porquê disso, porquê daquilo, sem nenhuma base. Eu vou ler aqui a sinopse atrás aqui pra vocês, mas quando eu fizer a resenha dele, eu vou mostrar detalhe por detalhe, beleza? Este livro é sobre a natureza humana e a liberdade humana e a relação entre elas. Seu conteúdo é o resultado de meu interesse de toda a vida em saber como funciona a mente. É uma tentativa de conectar mecanismos da mente a certas condições econômicas, sociais e políticas, aquelas sobre as quais a liberdade e a ordem podem florescer. Embora eu tenha empreendido esforços vigorosos para seguir as pistas da razão, não escrevi esse livro apenas por interesse intelectual. Em seus esforços, abre aspas, para formar uma união perfeita, fecha aspas, os fundadores da América tinham a intenção de estabelecer a justiça, assegurar a paz, garantir a defesa da nação, promover seu bem-estar geral e proteger as bênçãos da liberdade. Mas o século XX inteiro e o início do século XXI têm testemunhado ataques incansáveis do esquerdismo a todos esses objetivos. Embora contundentemente deficientes em termos de substâncias políticas, esses ataques têm sido, não obstante, bem-sucedidos na exploração da natureza psicológica do homem para propósitos socialistas. Combater a destrutividade desses ataques requer uma compreensão clara da relação entre a psicologia humana e o processo social. Espero que este livro faça uma contribuição, ainda que mínima, a esse propósito. E isso são palavras do próprio autor. Esse livrinho de quase 500 páginas é um livro que eu tô ansiosa para ler, é um livro de estudo. Talvez eu demore a trazer a resenha, mas eu vou estudar direitinho sobre ele e depois eu trago a resenha. Próximo. Manual Politicamente Incorreto do Feminismo, da Carrie Lucas. Este livro aqui, mais um livro sobre feminismo, para vocês verem que existem muitos livros que falam sobre, mas eu pretendo também ler livros que as próprias feministas escreveram, até mesmo porque para você ter uma base bem concreta, você precisa saber os dois lados da história, né? O que elas pensam e o que as não feministas pensam também. Eu faço parte do que, quanto mais eu estudo sobre feminismo, mais eu me afasto desse movimento. Entendeu? É um livro de estudo também, é rosa, lindo, maravilhoso. Este livro foi escrito por uma mulher, ok? Hashtag lugar de fala. Isso aqui tá escrito aqui, ó, bem na sinopse. E eu vou ler pra vocês. Segundo pesquisas, 1/3 das mulheres julga-se feminista. Há um tempo atrás, eu também me julgava feminista. Mas o que é que significa hoje ser feminista? Afinal de contas, o feminismo organizado vem assumindo ao longo das décadas facetas bastante diversas e perversas. Por tempo demais, ele ditou o que é ou não apropriado no universo feminino. Hoje em dia, por exemplo, ele se resume a algo bem simples. Feminismo é o que as manas acham que uma mulher deveria querer. Mas o silêncio sobre temas como a relação entre a idade e a infertilidade, os lados negativos do sexo casual e os efeitos do divórcio nas crianças vem gerando consequências graves para as mulheres, suas famílias e toda a sociedade. No fundo, o que se tenta ocultar é que a visão feminista do que as mulheres deveriam querer, muitas vezes, bate de frente com as esperanças e os desejos das mulheres de carne e osso, as mulheres reais. É dessa distinção que Carrie Lucas fala neste livro. Abre aspas, um livro para te empoderar, fecha aspas, de leitora. É um movimento que não está representando todas as mulheres. Isso é basicamente o que eu tenho visto
e o que eu tenho estudado sobre. Também vou fazer resenha sobre ele, são livros que um complementam o outro. E um livro que eu tava querendo muito, foi um pouco difícil de achar num valor assim mais em conta, porque parece que esses livros de estudo, eles não são tão acessíveis, tá? O mais acessível que eu achei foi o mínimo. E depois vem esse aqui. Não sei quanto custou porque eu ganhei de presente, tá, gente? Custa uns R$20, mais ou menos. Pra vocês terem uma noção de que tudo que envolve um estudo mais aprofundado sobre determinados assuntos, você tem que ter um pouquinho mais de investimento para te libertar da ignorância, você tá entendendo? Falando em questão de liberdade da ignorância, eu comprei esse livro aqui, Libido Dominante, Libertação Sexual e Controle Político. É um livro político, né? Para você estudar. Esse livro aqui, ele era bastante citado pelas pessoas que indicavam vários livros sobre política, sobre feminismo, sobre as coisas sociais e tal. Me despertou o interesse em ter esse livro, só que ele não é um livro muito acessível, entendeu? Ele é um livro caro. Inclusive, acho que esse aqui é o livro mais caro que eu já paguei. Eu vou deixar o link de todos esses livros aqui que eu tô mostrando pra vocês nas descrições aqui abaixo, tá? Vou ler aqui pra vocês a sinopse dele, só para vocês terem uma noção do que se trata, porque eu sei muito básico sobre ele, mas eu vou indo descobrindo conforme eu vou lendo. A sinopse ela já vai dar assim mais ou menos uma visão daquilo que se espera sobre o conteúdo. Libertação sexual e controle político. Em Libido Dominante e Michael Jones não reconta a versão comum da revolução sexual, mas demonstra como essa subversão funcionou desde o germe como um mecanismo de controle social. Assim que conseguiram o que pretendiam, aqueles que desejavam libertar o homem da ordem moral tiveram de impor novas formas de controle social às pessoas, porque a libido, quando libertada, conduz inevitavelmente à anarquia. Esse livro, só pela sinopse, dá pra ver que é um livro bom. Ao longo de 200 anos, essas novas formas de controle social tornaram-se mais e mais refinadas, resultando num mundo em que as pessoas são controladas não por forças militares, mas pelo manejo sutil e habilidoso de suas paixões. As pessoas estão se deixando levar pelas paixões e aí tá virando essa bagunça toda que a gente tá vendo. O livro expõe o modo como a retórica da liberdade sexual foi usada para fabricar um sistema de controle político e social, um sistema cujas tecnologias de comunicação, reprodução e controle corporal, no que se inclui a psicoterapia, behaviorismo, a propaganda e a pornografia, se desenvolveram ao ponto de permitir que os herdeiros do iluminismo, em nome da liberdade, transformassem os vícios dos homens em seus maiores algozes. Libido Dominante é a dolorosa história de como tudo isso aconteceu, ou seja, é um livrão. É um calhamaço, a bibliografia ela é enorme, mas é um calhamaço de estudo para de vez em quando ficar consultando. Quando eu terminar esse livro, eu vou trazer a resenha. Uma resenha 50%, depois uma resenha 100%, para os vídeos não ficarem muito longos. E vocês me acompanhem lá no Instagram, porque lá eu vou estar falando com mais detalhes o que eu vou achando dos livros. Eu vou mostrando lá mais o meu cotidiano, conforme eu vou evoluindo na leitura, o que eu vou achando, as minhas opiniões e tal. E se você quiser, você me segue lá no Instagram, tá? Repito, é o @cheirinho-bom-de-livro. Essas foram as minhas aquisições. Eu estou realmente muito ansiosa para ler cada um desses livros. Provavelmente eu vou demorar um pouquinho para trazer a resenha de todos eles para vocês. É necessário ter um pouquinho mais de calma e paciência para poder estudar e absorver esses conteúdos. E é óbvio também consultar as referências bibliográficas, as fontes, porque tudo, gente, que a gente for pegar para estudar, nós temos que verificar as fontes, as referências em que eles foram produzidos, né? Para não dizerem por aí que foram vozes da nossa cabeça. Só para complementar, é uma das minhas últimas aquisições também, mas que não veio nesse pacote e eu queria separar para vocês. Eu comprei O Sexo Privilegiado, do autor Martin Van Creveld, e os prefácios e notas da Ana Caroline Campagnolo, esse livro aqui. Ele também é da Vide Editorial, é um livro sobre feminismo também. Eu sugiro que vocês leiam esses livros, afinal de contas a gente não deve fazer parte de um movimento sem ter um mínimo de conhecimento sobre tal coisa, né? Você tem que estudar sobre o movimento, tem que estudar sobre o assunto, tem que estudar sobre os fundamentos, como é que chegou ao nível que está hoje. Tudo isso precisa ser estudado, não pode sair repetindo narrativa pronta, que nem papagaio. Então, estudem sobre o assunto. Independente de você ser feminista ou não, estudem sobre o assunto, mas não estudem só um lado, não. Eu tenho interesse em ler sobre conteúdos das feministas em si, para saber o que se passa na mente delas também e para ter uma base mais sólida. Isso serve para qualquer movimento. Estudem sobre eles antes de começar a repetir narrativas prontas, beleza? Eu comprei esse livro aqui, eu vou ler depois de Feminismo, Perversão e Subversão.
E eu comprei também o primeiro livro que eu tenho do Olavo de Carvalho. Eu quero conhecer a escrita dele através do Imbecil Coletivo, Atualidades Inculturais Brasileiras. Eu já estava querendo ler esse livro há muito tempo e eu quis começar com esse livro aqui. Parece ser muito bom, muito maravilhoso. Ele, Olavo de Carvalho, é um filósofo assim, muito conhecido aqui no Brasil, muito inteligentíssimo, pelos vídeos assim que eu fui vendo, porém eu ainda não tinha lido nada sobre ele. Então nada melhor do que começar com alguma obra dele para saber se os meus pensamentos concordam com as ideias dele. Se por acaso eu gostar desse livro, aí eu vou começar uma coleção dos livros do Olavo de Carvalho. É uma coleção que também não é barata. Aquilo que eu falei pra vocês, os livros que fazem as pessoas pensarem, né, que aprofundam estudos, eles precisam de um investimento, entendeu? Não é tão acessível. Acessível são esses livros de ficção, livros de romance, esses livros assim, que, não sei se vocês perceberam, me enjoaram um pouco. Daqui pra frente, vocês vão ver só conteúdos assim que eu julgo mais sérios, não desmerecendo os livros que eu li anteriormente, mas hoje em dia eu tenho interesse em ler livros de não ficção, entendeu? Que é justamente para estudo, para evoluir, né, intelectualmente, e eu achava que os livros que eu estava lendo sobre romance, sobre fantasia, essas coisas, eles não estavam atingindo mais as minhas expectativas. Então os meus gostos literários, eles mudaram um pouco. Só para vocês terem ideia do que vocês vão encontrar daqui pra frente e não ficarem surpresos. Se vocês voltarem a alguns vídeos anteriores, eu faço resenhas sobre romances de época, eu faço resenhas sobre livros de fantasia e tal, porque eram coisas que eu gostava muito na época. Desgostei? Não, continuo gostando, porém não é meu foco mais hoje em dia. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixem o seu curtir, comentem aqui se vocês já leram algum desses livros, se vocês têm interesse de ler algum deles. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ajudar a crescer esse canal maravilhoso, tá bom? Inclusive, para não perder nenhuma resenha dos livros aqui que eu adquiri. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!